A justificação pela fé é o que nós vamos ver nesta noite, e isso está expresso para nós na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Eu convido que você abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 21. Eu vou fazer a leitura, você acompanhe nesta leitura da palavra de Deus. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Quantas Bíblias nós temos aqui hoje? Vamos ver. Levanta aí a sua Bíblia, levanta a sua espada. Olha só. Muito bem, essa é a nossa espada, irmãos. Essa é a nossa arma, com a qual nós devemos lutar em defesa da fé. Então nós não podemos deixar isso de lado, tem que nos acompanhar. E antes que eu comece aqui a leitura, eu quero fazer uma recomendação. Hoje é o culto da família. As crianças não vão sair, elas vão permanecer aí com seus pais, nos seus banquinhos, sentadinhas. Mas deixe-me falar uma coisa, irmãos. Ensine a Bíblia para o seu filho, na sua casa. Coloque isso como uma prioridade para a sua família. Nós precisamos assumir essa responsabilidade com a família no ensino da palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui, não quero que vocês me interpretem mal, principalmente os irmãos, as irmãs, né? Tem muitas irmãs aqui que estão na área da educação, não é? Eu acho que a educação ela é fundamental, é importante para o desenvolvimento dos nossos filhos, mas a educação religiosa, a educação na palavra de Deus, nós precisamos fazer em casa. Os professores, eles têm que cumprir vamos dizer assim, já vê o pacote pronto. Eles têm que ensinar aquilo que é para ensinar na escola. Não é? E no meio disso vem algumas coisas que não interessam para nós, para os nossos filhos. Então, quem vai fazer o filtro disso são os pais cristãos. É uma responsabilidade sua. Às vezes você pode pensar, não, mas o meu filho vai à igreja. Não é? Mas não é suficiente. Só a pregação dominical não é suficiente. Principalmente se você é o pai ou mãe que não vem à escola bíblica dominical, que não traz o seu filho para a escola bíblica. Pior ainda. Então você precisa fazer isso com diligência, com responsabilidade na sua casa. É uma necessidade para esse tempo. Eu estou falando aqui, irmãos, com muita tristeza no meu coração. Que se nós não fizermos isso como igreja, como famílias cristãs, nós corremos o risco de, em algumas décadas, a fé cristã desaparecer. Isso é triste, é ruim falar uma coisa dessa na igreja. Mas a responsabilidade é de cada família, de cada pai, de cada mãe. Então é uma necessidade que nós temos nesse sentido. Romanos 3, a partir do verso 21, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Deus Todo-Poderoso, abençoa a tua palavra, que será entregue neste momento. Pai, usa minha vida, meus lábios, como instrumentos nas tuas mãos, para ministrar ao teu povo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Romanos é uma carta interessante, importante e que deve e precisa ser lida pelos crentes. Se você pegar do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, nós temos uma mensagem de condenação e separação entre Deus e o homem. Tudo ali coopera para a condenação, tudo ali conduz para a separação. Não por culpa de Deus, mas pela culpa do homem, pelo seu pecado, pela sua desobediência. Muitas das situações que nós estamos vivendo hoje, elas estão ali delineadas no capítulo 1, 18 até o verso 20 do capítulo 3. Quando nós passamos para o capítulo 3, verso 21, até o capítulo 4, verso 25, é a mensagem de justificação e reconciliação entre Deus e o homem. E aí a iniciativa é de Deus. É Deus que toma a iniciativa de nos chamar para essa reconciliação. Ele toma a iniciativa, ele dá o passo em direção do homem pecador, para que ele possa então experimentar o caminho da absolvição do pecado do ser humano, que é proposto por Deus através da justificação. Por isso que a justificação, ela precisa ser pela fé, não é uma obra nossa, não é um mérito nosso, mas é pela fé no Senhor Jesus Cristo. E a fonte da justificação é Deus e a sua graça. É por isso que o próprio Paulo vai dizer que nós somos salvos o quê? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, mas pela graça de Deus. E quando nós olhamos para o nosso texto, eu convido você a fixar os seus olhos aí na palavra de Deus. O verso 21 vai dizer: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Verso 21. É a justiça sem lei? É a justiça testemunhada pela lei? É a justiça testemunhada pelos profetas? Então, tudo isso vem sendo ensinado ao longo da história, ao longo do tempo da humanidade. Primeiro, nós entendemos que a lei, ela existe, mas essa justiça de Deus é a justiça sem a lei, porque ela é feita pela graça. É uma justiça que ela é testemunhada pela lei. A lei, ela contempla, ela olha, ela vê a justiça acontecendo, mas é a justiça que é fora dessa lei. Ela não depende da lei
para ser justificada. Nós não dependemos da lei para sermos justificados. A lei pode dizer algumas coisas que nos condena, mas a graça nos liberta, a graça nos salva, a graça nos traz a redenção. É a justiça que foi testemunhada pelos profetas. Isaías fala dessa libertação, Jeremias fala, todos os profetas que passaram pelo Velho Testamento, eles vieram profetizando e trazendo a mensagem da salvação. Então nós precisamos entender que a justificação de Deus, ela é manifesta. Por isso que o texto vai dizer no verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Então ela se manifestou para a humanidade, ela se manifesta para o mundo. E como que a justiça de Deus se manifesta? Pela pessoa bendita de Jesus. Jesus, ele foi para aquela cruz e ali é manifestada a justiça de Deus, porque o homem não poderia de forma nenhuma ser livre do seu pecado, da sua desobediência, a não ser por essa justiça de Deus. Então a justiça, ela é manifesta. Depois nós podemos entender que a justificação, ela é acessível a todos. É o que você pode compreender do verso 22 e 23. Ele vai dizer: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Mas quem são os todos? Os que creem, porque não há distinção. Então Deus, ele não faz acepção, ele não faz distinção de pessoas. Deus, ele promove a sua justiça, ele promove a justificação pela fé daqueles que creem. Não é? O verso 23 vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Hoje pela manhã nós estávamos falando a respeito de um assunto aqui que entrou essa questão. Não é que nós estávamos conversando aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe, e é interessante, porque às vezes nós achamos que podemos dizer quem vai e quem não vai para o inferno. A gente tem esse costume, né, de mandar as pessoas para o inferno. Você vai, não, você já está condenado, você está lascado, né? Vai para o inferno mesmo. Mas não é assim. A justiça de Deus, a justificação, é uma obra de Deus, e é Ele quem vai fazer isso na vida das pessoas. Então haverá uma ressurreição, haverá um juízo final, haverá um veredito, e aí sim haverá então a condenação ou não. Mas nós não podemos mandar ninguém de antemão para o inferno. Para todos, a justificação é para todos, porque diz o texto, não há distinção. Não há distinção. A Igreja Romana, quando instituiu a compra do perdão, né, quando você podia pagar, se você tivesse dinheiro, você pagava o seu perdão, ela estava fazendo acepção, fazendo distinção, porque o pobre não tinha o que pagar. Como que ele ia pagar para ser salvo? Pagar para ser livre dos seus pecados? Não tinha como fazer isso. Então, é sem distinção, porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Seja você quem for, rico, pobre, pessoa muito instruída, pouco instruída, pessoa de família importante, de família sem importância, seja lá quem você for, você pecou e todos pecaram. Por isso todos carecem da graça de Deus. Todos precisam receber essa graça e essa justificação de Deus na sua vida. Então a fonte da justificação, Deus e a sua graça. E a justificação é acessível a todos, porque não há distinção de pessoa. A justificação, ela é imerecida. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Essa é a verdade. E às vezes nós achamos que merecemos. Nós queremos justificar-nos a nós mesmos. Olha só o que diz o verso 24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Ela é oferecida gratuitamente, como um presente, como uma dádiva para nós. Isso que é a justificação. Então você não precisa fazer promessa. Não é verdade? Você não precisa fazer as homilias, como é que fala? Procissões e tantas outras coisas para ter a justificação. Nós precisamos entender que tudo é pela graça. Eu já falei para os irmãos aqui, certa feita, lá na cidade de Cochabamba, tem uma montanha bem alta, e lá no cume dessa montanha tem um Cristo, igual aquele Cristo lá do Rio de Janeiro. Ó. E as pessoas ficam subindo aqueles degraus, são 1000 e poucos degraus lá, que eles precisam subir para pagar a promessa. E lá eles entram dentro do Cristo e chegam lá em cima, então está cumprida a promessa. Aí quando lá estive, meus irmãos, eu ficava sentado no degrau, na beira ali da subida daquela montanha. Ali tinha um altar com uma santa, onde eles faziam as suas orações, depois subiam, uns de joelho, um com coisa nas costas, né? Vários tipos de promessas eram feitos ali para as pessoas pagarem para ter a sua remissão. E eu dizia, não precisa você fazer isso. Subir esse monte de joelho, com coisas nas costas, pagar um preço tão alto, porque, primeiro, a santa está aqui, né, a imagem está aqui, presa com cadeado, ela não vai sair daqui para te ajudar. Segundo, você sobe para entrar no Cristo. Você não precisa entrar no Cristo, é o Cristo que precisa entrar em você. E isso é a graça de Deus. E às vezes as pessoas estão fazendo isso. Você pode perceber, aqui no Brasil nós temos várias festas, onde as pessoas fazem muitas promessas, pagam muitas promessas. Por quê? Porque elas querem justificar-se. E quando, na verdade, nós já estamos justificados por Cristo. Tá? E é isso que você e eu precisamos entender. A justificação, ela é oferecida pela graça de Deus. A graça é Deus vir ao encontro do ser humano para reconciliá-lo com Ele. É Deus que deixou o seu trono, que deixou o céu, que habitou entre nós na pessoa bendita de Jesus, para que assim nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Essa é a graça de Deus. É isso que Deus faz. É isso que Ele faz constantemente na pessoa bendita de Jesus. O segundo ponto que eu quero tratar com você é que o facilitador da justificação é a fé em Jesus Cristo. É o que está para nós nos versos 22, que diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Depois, no verso 25, ele vai dizer: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E no verso 26, ele vai dizer: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então não é só para o tempo passado. O que ele está dizendo aqui é que Deus não levou em consideração a ignorância, o pecado passado. Ele passou uma régua e quitou a dívida. Tetelestai, está paga a conta, está quitado. Não se deve mais nada. Então foi isso que ele fez quando enviou o seu filho.
não é? A fé tem como alvo Jesus Cristo. A justificação é para aqueles que creem. A fé é uma dádiva de Deus. Se não, vejamos a carta aos Efésios, capítulo 2. O que nos ensina esse texto da carta aos Efésios, capítulo 2. Diz assim, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E nós precisamos entender isso. Pela fé. A igreja desse século, a igreja evangélica, eu vou falar da evangélica, só posso falar da igreja evangélica, não é verdade? Tem muita gente que é convencida, que não está convertida. Tem muita gente convencida dentro da igreja, participando da igreja, fazendo tudo que tem direito a fazer, mas que ainda não passou pelo processo genuíno de uma conversão. Pessoas que não têm certeza da vida eterna. Mas nós precisamos entender que a fé é uma dádiva de Deus e que ela vem para nos fortalecer na nossa caminhada. Não importa, irmãos, quais serão as dificuldades que nós iremos enfrentar futuramente. Nós precisamos ter fé para enfrentar. Não será sem fé que nós seremos, então, vencedores nas lutas, nas dificuldades. E a fé é o reconhecimento da necessidade, pois todos pecaram. Então, eu preciso reconhecer a minha necessidade da salvação. Eu preciso estar convicto da minha conversão. Há pessoas que, por qualquer coisa, menor que seja, essas pessoas deixam o caminho de Deus, deixam de seguir o Senhor, deixam a igreja, por razões, muitas vezes, sem uma explicação plausível. Por quê? Porque elas não passaram por essa justificação, não entenderam essa justificação e a sua salvação e a convicção da sua vida eterna. Então a fé deve apoiar-se no sangue de Jesus Cristo. É o que diz o verso 25 do nosso texto, aqui de Romanos. Verso 25 diz, a quem Deus propôs do seu sangue. Então Deus fez uma proposta. Nós éramos reféns, é isso que você precisa entender. Nós éramos reféns do pecado, perdidos, chafurdados no lamaçal, e o Senhor fez uma proposta. Olha, eu quero redimir essas pessoas, eu quero dar a liberdade, eu quero comprar a liberdade dessas pessoas, e eu vou comprar e vou pagar com o sangue do meu filho. Então eu e você fomos comprados com o sangue do Cordeiro. O preço da minha e da sua redenção é o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. A propiciação que ele faz é no sangue. Ele foi dado como propiciação mediante a fé. E o que eu preciso ter é fé para entender isso, para compreender essa necessidade. É isso que eu preciso ter, essa visão, essa compreensão de que foi o sangue de Jesus que me libertou, o sangue de Jesus que me salvou, o sangue de Jesus que pagou o preço do meu pecado. Eu não posso ter outra visão dessa realidade. A fé, então, ela deve apoiar-se no sangue. A justificação tem em vista a morte sacrificial, o sangue derramado na cruz. Não há mais necessidade de sacrifícios. O sacrifício foi feito uma única vez por todo o tempo.
porque Jesus já pagou o preço do meu e do seu pecado. Não há mais necessidade de derramamento de sangue. O sangue derramado, ele propicia, ele oferece a vida. É isso que a gente vê no livro de Levíticos, né? Efésios 1:7 também nos fala sobre isso. Vamos olhar aqui no Novo Testamento, na carta aos Efésios, capítulo 1, no verso 7, abra sua Bíblia aí, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Depois Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, verso 14 e 20, vai dizer assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E o 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, tudo é reconciliado pelo sangue precioso do Cordeiro. Nós não podemos deixar de entender essa verdade, essa coisa maravilhosa que é a redenção feita pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. A fé não é um tipo de mérito que é contrário a uma outra coisa, isso, aquilo, a graça, não, as obras, não. A fé é algo que Deus nos dá através da sua graça redentora pelo sangue precioso do Cordeiro. E a fé, meus irmãos, então ela tem como fruto a justificativa divina. É o que está no verso 26 do texto. Tendo em vista, Romanos 3, 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A justificação, ela é o cerne do Evangelho. Deus move-se em direção ao pecador que tem fé em Jesus Cristo. Isso é muito interessante, não é? Quando eu posso entender que Deus é Ele que vem ao meu encontro. E é importante isso. Talvez se dependesse do homem, do ser humano, ele não iria ao encontro de Deus. É Deus que vem ao encontro do homem. Ele, no princípio era o verbo, vai dizer João. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós. Cristo é Deus encarnado. Ele veio para pagar o preço do meu e do seu pecado. Então é isso que eu e você precisamos entender. Então a justificação é o cerne do Evangelho. Deus, ele se move em direção ao pecador que tem fé em Jesus Cristo. A justiça manifestada no tempo presente, hoje, mostra a Deus como o justo que pune o pecado, mas o mostra também como justificador, que justifica aquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus, ele pune o pecado, mas ele liberta o pecador que crê, que entende a salvação em Jesus Cristo, o poder do sangue do Cordeiro. Deus é justo na essência de ser Deus. Deus é justificador por ter misericórdia de quem não merece. E a função da fé é receber o que a graça de Deus nos oferece. Então, eu não mereço, mas Deus me dá a graça da salvação, me justifica pelo sangue do Cordeiro, e é isso que eu e você precisamos entender todos os dias. Já chegando aos finalmente, né? A justificação, o fundamento da justificação, Jesus Cristo e a sua cruz. A cruz que me deu Jesus Cristo, a cruz que Ele deu para eu levar. Ah, que coisa! A cruz que me deu Jesus Cristo, né? A cruz da salvação, essa cruz maravilhosa, não é a cruz pesada,
É Ele que vai dizer: vinde a mim, os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. A justificação é fundamentada na redenção, é o que diz o verso 24. A redenção é um termo que lembra o mercado de escravos. Ao comprar um escravo, estava se redimindo do seu antigo dono. É isso que diz o verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso é importante a gente entender, irmãos, para poder entender amor, para poder entender graça. Eu estava semana passada lá com as pessoas do Afeganistão, refugiados, pessoas que não entendem o que é amor, que não sabem o que é amor, que não sabem o que é graça, que não sabem o que é compaixão. O camarada estava dizendo: agora eu estou entendendo o que é amor. Amor é o que vocês fazem. Vocês cuidam de nós, vocês dão comida, vocês dão cama, vocês dão roupa, estão dando documento, estão levando a gente para arrumar emprego, estão cuidando de nós, vocês não nos conhecem. Uma senhora perguntou à doutora Maida, que estava lá trabalhando com eles: por que você veio para cá cuidar da gente? Você deixou o seu trabalho para vir ficar uma semana aqui tratando de nós? É isso que é amor. É isso que é amor. Então, às vezes, nós não conseguimos entender, não é? E Jesus, ele foi para a cruz por amor. A redenção, então, nos leva a entender que ele pagou o preço para comprar a nossa redenção. Jesus redimiu os cristãos, libertando-os do pecado que os escravizava. Marcos 10, 45. Hoje nós tivemos aqui um exemplo cabal disso, o batismo do Célio. Meus irmãos, isso é um milagre. Às vezes a gente não valoriza, mas é um milagre. Como que Deus faz obras grandiosas na vida de pessoas? Onde ele estava há 2, 3 anos atrás? Não é, Célio? Mas a graça maravilhosa de Deus alcançou a sua vida, meu filho. Te salvou, te libertou, te trouxe de volta, te tirou lá do fundo do poço. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele deu a vida dele para resgatar o Célio, para resgatar o Bruno, para resgatar o Valdinei, para resgatar cada um de nós, para resgatar o Eduardo. Ele deu o seu Filho em resgate de nós. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? E o Senhor Jesus veio para servir através da sua vida, dando assim a libertação. Na redenção, então, Jesus pagou o preço a Deus. É interessante você entender essa questão, né? Jesus não pagou o preço para o diabo, ele pagou o preço para Deus. Por quê? O pecado foi contra Deus, não contra o diabo. Ninguém peca contra o diabo. As pessoas pecam contra Deus, nós pecamos contra Deus. Então Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado, por conta de que Deus o enviou com esse propósito. Vamos ver o que diz o Salmo 51, verso 14. Livra-me dos meus crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. É o salmista reconhecendo, olha o que o salmista diz: livra de meus crimes de sangue. Davi sabe, ele reconhece
que, às vezes, ele matava algumas pessoas, né? Ele era um homem de guerra. E ele sabia que ele precisava dessa justificação de Deus na sua vida. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos pedir que Deus sim nos livre, nos perdoe dos nossos pecados. Não é só matar que é pecado. Muitas outras coisas é pecado e nós precisamos entender. Então, a justificação ela é fundamentada nessa propiciação que o verso 25 nos diz, né? Como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça de Deus. E essa propiciação, meus irmãos, ela é requerida, pois a ira santa de Deus é contra o pecado. Veja só, meus irmãos, como que essa ira de Deus é contra o pecado. Vamos ler aqui Romanos 1. A ira de Deus, verso 18, eu falei para vocês sobre Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para se desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E ele vai mais adiante. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Se o texto acabasse aqui, poxa, que legal, só os que praticam. Mas ele continua, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, meus amados irmãos, isso é muito sério. Porque o homem, ele faz, ele erra, ele peca e acaba sendo então alvo dessa ira santa de Deus, que não é contra as pessoas, mas contra o pecado que elas praticam. E tudo isso que Paulo está colocando aqui no texto, você pode encontrar hoje. Não precisa ir muito longe. Não é verdade? Essas coisas estão todas aí aos nossos olhos. Mais do que nunca, claramente, sendo usadas no dia a dia da nossa sociedade. Então, a propiciação foi originada em Deus, que amando o homem, sem que esse merecesse,
fez pelo homem o que ele não podia fazer por si mesmo. O homem não podia pagar o preço da sua redenção, e Deus fez isso pelo homem. A propiciação é Deus entregar graciosamente o seu Filho para morrer no lugar dos homens. É o que diz o capítulo 5, verso 8. Ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu próprio amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo, ele não disse: olha, eu vou morrer depois que vocês pararem de pecar. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Então, isso é importante entender. Romanos 8:32 é um verso muito interessante que vocês conhecem de cor e salteado. Ele diz, o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Deus pode negar para você? O que Deus pode negar para nós? Ele não vai negar nada, porque Ele já deu o bem mais precioso para pagar o preço do meu e do seu pecado. Então, meu querido, minha querida, a justificação é fundamentada nessa manifestação grandiosa de Deus. A cruz de Cristo é a manifestação da justiça de Deus. A cruz era algo usado para os malfeitores, era um sinal de maldição. Mas Cristo foi para a cruz e sobre ele foi toda a maldição que recaía sobre a minha vida e a sua vida. Na cruz de Cristo manifestou-se o tratamento de Deus aos pecados cometidos anteriormente e os do tempo presente, porque o Senhor pagou o preço de todo o pecado. A cruz de Cristo manifesta a Deus como justo e justificador. Então eu quero concluir dizendo que a justificação, o Deus justo, graciosamente Ele declara o pecador justificado com base na sua fé em Jesus Cristo. Que maravilhosa é essa bênção para todos nós. O Senhor, Ele declara o pecador justificado com base na sua fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração.